Retornei à estrada antiga pra rever a mim. Vi meus erros e acertos, como eu agia, enfim. Descobri que às vezes em que eu consegui ser mais feliz, e foi quando mais humano eu fui. Decidi andar na chuva e sentir o sol. Resolvi contar estrelas e então ter que desistir. Não saber de tudo, mas não me alienar e ser quem sou. Ser apenas ser humano. E seguir em frente, mas sem conhecer o fim. Duvidar algumas vezes, mas também dizer que sim, porque pode ser o certo. Se não for, aprenderei, porque ser humano é ser assim. Sou apenas ser humano. Sou apenas ser humano. E aprenderei com a vida mais e mais. Dádiva cedida para mim. Se eu viverei e descobrirei. Quanto mais humano, mais feliz. Mais feliz. Gosto de ficar sozinha, de ouvir Ravel, de me imaginar nos braços do Senhor do céu, sem que alguém me diga, apenas decidir por mim e descobrir que no fim tinha razão. Sou apenas ser humano. Sou apenas ser humano. E aprenderei com a vida mais e mais. Dádiva cedida para mim. Se eu viverei e descobrirei. Quanto mais humano, mais feliz. Muito mais feliz. Mais humano, mais feliz. Muito mais feliz, mais consciente, mais perto de Deus. Mais humano, mais feliz. Mais humano, mais perto de Deus. E muito mais feliz. Quanto mais humano, mais feliz. Muito bom! Pastora Rosiana. Gostou da música? Gostei, gostosa, dá uma paz, né? É, fala Não, exatamente. fora que a voz é maravilhosa, Obrigada, né? querida. E fora que é linda também. Ah, né? obrigada. Bom, vamos aproveitar que a pastora Rosiana Rocha acabou de cantar essa melodia maravilhosa que passa uma paz incrível. E agora vamos entrar um pouquinho no assunto dela. Aí você deixou Minas, né? É, Você é muito mineirinha longe. e foi embora para Com os Estados muito Unidos. orgulho. Por que você foi para os Estados Unidos? Na verdade, não tem assim um Teve porquê. algum convite? Não, meus irmãos moravam lá já há muitos anos. Um já tinha quase 15 anos, outro já tinha 10. tá. A família toda praticamente lá. Eu estava estudando no Brasil. Ah. E terminei meus estudos em Ipatinga e fiquei meio assim, que perdida. Minha Nossa, cidade era- Ipatinga? É, minha cidade era muito pequenininha, Mantenópolis. Ah, tá. Na verdade é Espírito Santo, mas é muito divisa com Minas, Mantena, onde eu nasci. Então a gente fala, né, que é Minas, na verdade. Entendi. Aí E foi pra lá. Fui pra lá pra ver meus irmãos, pra ficar Entendi. um pouco com eles.
Eu cheguei lá e fiquei. Quanto tempo você ficou? Você já chegou lá e já entrou para a igreja ou não? Na verdade, eu aceitei Jesus, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos. 8 anos de idade. E até os 14 eu fiquei meio assim, aos 14 realmente eu conhecia a Deus, assim, de andar com Ele. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já estava fazendo muitos shows no Brasil, já cantava bastante já. E porque eu saí de Patinga e ia para outros estados. E então, tipo assim, continuei o que eu comecei aqui, lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eu alcancei, assim, para a glória de Deus, um momento muito legal na minha carreira gospel. Bom, aí você conheceu a pastora Lana lá? Como foi? Assim, como assim? Você estava lá na igreja, cantando, eu quero saber o momento exato. Ela estava entrando na igreja e quando a pessoa, quando está num culto ou num service na igreja, quando o pregador entra ou o cantor, principalmente no caso dela, que era muito conhecida, todo mundo virou imediatamente. E eu automaticamente virei também, né? E quando eu a vi, eu senti algo diferente. Mas a gente assim, cantei aquela noite, você pregou, e depois a gente desceu lá embaixo, ela estava vendendo os materiais dela, que ela trabalhava com muitas mensagens, revistas. E eu fui conversar com ela, ela não me deu muita bola, e eu fiquei... Na verdade, eu quero deixar bem claro, assim, que eu não sabia, eu não tinha uma concepção formada na minha mente, o que estava acontecendo comigo, porque até então eu nunca tinha tido esse relacionamento. Com ninguém? Com ninguém. Algumas pessoas depois até, onde conviviam comigo na minha cidade, começaram a levantar falsos testemunhos dizendo que eu tinha ficado com meninas, que eu tinha sido lésbica desde pequena. Mentira, na verdade eu tinha sido, mas eu nunca tinha colocado em prática nada. Ela foi minha primeira mulher e única. Superior e definitiva. Totalmente definitiva. A gente sentiu moral, hein? Eu senti porque eu estou entrevistando ela não olha pra mim. Ela responde olhando pra você, ela não olha pra mim. Quero ver se ela tá lembrando. A gente entende. A gente entende. E aí, como foi o primeiro papo? Chegou perto dela? Chegou perto de você? A gente conversou de boa, ela estava... Você já conhecia, né, a pastora Lana pelos depoimentos dela? Eu era uma pessoa que viajava muito, eu não tinha muito tempo. E teve uma vez que uma amiga minha estava vendo um vídeo dela. E, Rosana, vem ver, eu lembro que eu tinha chegado de viagem da Flórida, estava muito cansada. E eu não vi o vídeo, não a conhecia assim. Só ouvia falar mesmo, mas nunca vi nada dela até então. Bom, você que está acessando agora, nós estamos aqui com a pastora Lana Holder e com a pastora Rosiana Rocha. Elas estão contando um pouquinho da vida delas e a pastora Lana já vai dizer por que ela deu um depoimento lá atrás, dizendo-se ex-gay, e agora ela mudou o depoimento. Já nós vamos saber. Agora nós vamos falar um pouquinho. Olha que bonito, olha. Cante pra mim, da Rosânia Rocha, e o Diário de uma Filha Pródiga. Tá aqui, ó. Essa aqui é boa, uma higiene mental para vocês, dá uma descansada na mente, é muito gostoso, muito gostoso. Peraí, você tá me infernizando que eu passo aqui toda hora, você quer fazer uma pergunta? Que pergunta que você quer fazer? Olha lá que você vai perguntar, hein? Que senão eu corto o teu pescoço aqui. Eu queria perguntar o seguinte, o pastor... Diga. Mas pastor no plural foi com as duas. Nunca falou uma coisa. A maioria das religiões não aceita os gays, certo? Certo. E Jesus Cristo aceita? Jesus Cristo aceita todos. Jesus nunca, em nenhum dos seus discursos, das suas palestras, das suas pregações, ele fez exclusão de alguém. É óbvio que a diferença que existe entre o gay e as demais pessoas que são convidadas ao arrependimento é que o convite do Senhor Jesus não é que o gay deixe de ser gay, mas assim como para o hétero, é que ele deixe de viver uma vida de promiscuidade, de libertinagem. Jesus Cristo aceita e ama a todos. Ah, que legal. Agora explica pra gente esse negócio, como você tinha cabelo comprido, e agora não tem mais. É interessante porque eu sempre tive cabelão mesmo. E desde que eu me converti, eu fiz sempre questão de ter cabelo comprido, eu gostava, gosto. E por ser exatamente algo que eu gostava muito em mim, foi o que eu decidi entregar para Deus como sacrifício. Foi no mês de dezembro, mais ou menos, era início do mês, quando eu acordei com aquele desejo de oferecer algo para Deus que realmente fosse um sacrifício para mim. E o que eu fiz, eu decidi raspar minha cabeça. E eu raspei minha cabeça. No início, a minha esposa, a pastora Rosânia, não gostou muito da ideia, porque ela estranho, sempre gostou muito do meu cabelo. Acostumada, né? Cabelão. Pois é.
Aí ela concordou, quando eu falei para ela que foi algo que eu decidi no meu coração, de entregar para o Senhor o meu sacrifício. Não estou doente, não é câncer, não. Graças a Deus. Algumas pessoas têm falado isso, mas é para honra e glória o nome do Senhor. E eu gostei, viu, do novo look. Agora muito bonito. Agora eu não quero deixar crescer crescer mais. Vamos ver. Pastora Alana, eu tenho umas perguntas aqui de uns internautas. A primeira é do Lucas Rodrigues de Recife. Ele diz assim: Pastora Alana, como você explica os textos bíblicos que dizem que os homossexuais não herdarão o reino de Deus? Olha, pergunta excelente, até para a gente boa. chegar a um ponto definitivo sobre essa questão. Definitivo ao meu ponto, claro, porque é uma questão que sempre vai se levantar questões a respeito. Não existe no original, nem no grego, nem no hebraico, nenhum texto que fale que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Primeiramente, na Bíblia só existem 6 passagens que tratam da questão da homossexualidade no contexto do que se é apresentado hoje em dia. Até porque na época em que a Bíblia foi escrita nem existia o nome homossexual. Então a palavra foi criada aproximadamente 100 anos atrás. A questão é que no original a palavra que muitas vezes é usada é malacói, ou acenocoital, ou até mesmo sodomitas, o que faz menção à promiscuidade ou aos prostitutos do templo, aos prostitutos cultuais, aqueles que estavam nos templos pagãos e ofereciam seu corpo para atos sexuais sobre o altar. Inclusive é sobre isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 23. Nenhuma passagem bíblica diz literalmente, no sentido literal, que os homossexuais vão para o inferno. Na realidade, a Bíblia diz que os promíscuos, seja heterossexual ou homossexual, vão para o inferno. Tá aí a explicação da pastora Alana. Agora, pastora, o Matheus Rocha é de São Paulo, ele pergunta o seguinte: Pastora Alana, como está sendo a convivência de vocês com os irmãos de outras igrejas evangélicas? Não tem convivência. Na realidade, desde que eu e a pastora Rosane nós começamos o trabalho da comunidade Cidade Refúgio, inicialmente a gente foi muito atacado. Tinha pessoas que iam na porta da igreja para nos amaldiçoar. Entravam mesmo, né? Entravam dentro da igreja. Tinham pessoas que colocavam caixas embaixo da porta. Outras pessoas ligavam pra gente, deixavam mensagem na nossa secretária eletrônica da nossa casa, ou e-mail, ou Facebook, mas isso ou ainda Twitter. acontece, né? Até hoje acontece, mas não com tanta frequência como no início. Na realidade, é que hoje nós não temos nenhum relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, embora com certeza eles não nos considerem irmãos em Cristo, chamam a nossa igreja da Grande Babilônia, igreja de Satanás, mas que Deus abençoe a cada um deles, nós os amamos em Cristo Jesus. Ok, tá aí a explicação, portanto, da pastora Alana Holder, com as curiosidades aí dos nossos internautas. Pastora, a gente já, continua com o nosso papo aqui. A pastora entende, a gente vai, volta, vai. Só vou conversar um pouquinho com o Ronaldo, meu irmão, que tá ali, louco pra falar da vida dos outros. Também é pecado, né? Mas tudo bem, vamos um pouquinho. Pastora Alana, eu estava vendo esses dias aqui uma entrevista do Silas Malafaia com a Marília Gabriela. Ficou um tanto até contundente lá pelas tantas, né? O que você achou da postura dele em relação aos homossexuais? Respeitamos, reconhecemos o ministério dele, isso aqui não está em questão. Agora, o fato é que a opinião dele, ela não pode ser uma opinião trazida como uma verdade básica. Não é, de forma alguma. É só uma opinião. É só uma opinião. E, ao contrário do que muita gente pensa, não é a verdade literal aquilo que ele fala. É óbvio que ele fala pelo ponto de vista daquilo que ele compreende teologicamente. A Bíblia, ela tem N teologias que podem ser aplicadas a ela. Eu vou dar um breve exemplo. No Apocalipse, a gente conhece 3 tipos de teologia. É a teologia que acredita que a tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, são os pré-tribulacionistas. Tem a teologia que acredita que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação, e tem aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, são pós-tribulacionistas. E cada um deles tem um versículo para embaçar a sua opinião. A mesma coisa é o pastor Silas Malafaia. A teologia dele é fundamentalista, é uma teologia que infelizmente exclui os homossexuais. Aqui ninguém está pedindo para ser aceito, aqui ninguém está pedindo para ser amado de forma alguma. O único amor que nós carecemos é o amor que nós já temos, que é o amor de Deus Pai sobre a nossa vida. A gente só lamenta que, infelizmente, até a gente para evangelizar homossexuais no meio da rua é difícil, porque a visão que eles estão tendo de um evangelho é esse evangelho agressivo, esse evangelho rude, esse evangelho prepotente, esse evangelho irado, esse evangelho de exclusão.
confusão. Né? Até a gente dizer, olha, a gente não é evangélico daquele jeito, a gente é Tem que evangélico explicar direitinho. inclusivo, a gente aceita, a gente inclui. E, ao contrário do que muita gente pensa, a Cidade de Refúgio, a nossa igreja, as pessoas não vão para lá para continuar do mesmo jeito. Nós temos muitos homossexuais que chegaram ali, garotos de programa, prostitutas, garotas de programa viciados em drogas, alcoólatras, que hoje estão ali para a glória de Deus, vivendo uma vida debaixo da unção do Senhor. Homens e mulheres que foram expulsos, excluídos de suas igrejas, porque eram homossexuais, porque são homossexuais. Então, ao contrário do que muita gente pensa, eu tenho até um desafio fazer essas pessoas. Venham nos visitar, venham conhecer a nossa igreja. Olhos, né? Aonde fica, pastora? Avenida São João, 1600, do lado do metrô Santa Cecília, no centro de São Paulo. Quais os dias? Quarta, sexta e sábado, às 20 horas e domingo, às 18 horas. Vale ressaltar que a nossa... Venham conhecer, venham checar como é que não é. Vale ressaltar que a nossa igreja não é uma igreja especificamente para gay, é uma igreja para todos, onde nós temos héteros, gays, é uma igreja onde tem tudo. Bom, então a gente vai agora para aquela parte, aquela pergunta que não quer calar, não tem jeito, né? Pastora, algum tempo atrás você deu um depoimento dizendo sobre sua sexualidade e você, nesse depoimento, você se disse ex-gay. Foi o seu primeiro depoimento. Sim. Depois o segundo depoimento assumindo. Fala um pouquinho sobre esse primeiro e segundo depoimento para os nossos internautas. Olha, é muito legal a gente poder falar sobre isso, porque até hoje eu sou muitas vezes surpreendida com palavras duras de pessoas que ouviram o meu testemunho no início e não compreendem a minha postura atual. Na realidade, naquela época, eu pregava aquilo que eu havia aprendido. Eu não podia pregar uma outra palavra, não podia ministrar um outro sermão, além daquilo que eu havia aprendido. É óbvio que eu reconheço que eu errei em afirmar que eu era algo que eu ainda não era, quando eu dizia que eu era liberta, que eu era uma ex-lésbica, mas que eu acho que, desculpa, havia mudado. É exatamente isso que eu vou falar em seguida. Eu falava aquilo que eu queria viver. Eu falava daquilo que eu desejava que acontecesse na minha vida. E eu desejava como eu nunca desejei nada com tanta veemência como eu desejava realmente uma mudança na minha vida. Então, o meu testemunho inicialmente, ele veio com essa base, esse desejo realmente de proclamar aquilo que eu havia aprendido e dizer para todos os homossexuais que haveria uma cura, haveria uma libertação, que eles poderiam ir para o céu. Era essa a motivação e aquele desejo de ser curado. Agora é óbvio, contra fatos não há argumento. E Jesus disse... Desculpa, e depois desse primeiro depoimento, quanto tempo depois para você dar o segundo e verdadeiro depoimento? Olha, eu passei 7 anos dando esse testemunho. Pelo Brasil e pelo mundo inteiro, testemunhando que eu era ex-lésbica, apresentava meu ex-marido, apresentava meu filho como uma prova cabal de que eu tinha sido liberta, de que eu tinha sido curada, nas palavras que eu usava na época. A questão é que hoje eu descobri aquilo que durante muito tempo eu via que não acontecia. Eu percebi que a minha vida, ela estava sendo uma luta diária, uma sublimação diária para eu ser aquilo que eu não conseguia ser. E hoje eu descobri o amor de Cristo através do Evangelho inclusivo. Esse Evangelho que inclui, não é o Evangelho que exclui. Eu leio os mesmos textos bíblicos que as pessoas dizem que são textos que condenam a homossexualidade, compreendendo pelo ponto de vista histórico-crítico que é uma mensagem completamente oposta à mensagem que a igreja evangélica tem pregado na atualidade. Então a realidade é que a verdade, eu posso dizer, essa me libertou. E a verdade que me libertou foi a verdade que Jesus trouxe ao meu coração, trouxe à nossa vida, a verdade de viver em Cristo, sem máscaras, sem falso testemunho, sem querer agradar ninguém e sem fingir ser o que não é. Pastora, a gente adorou o papo, obrigada pela presença, obrigada pelas explicações. A gente adorou também, quer dar o site da nossa igreja, www.jesuscidadederefugio.com.br.